E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, nessa aula a gente vai ver um exercício aplicando aquela formulinha do cálculo de limite que a gente viu, né? Então, vamos lá, ó. Só dar uma relembrada, ó. A gente viu que a fórmula para o cálculo do limite de uma função, quando o h tende a zero, é dada por f de x mais h menos f de x sobre h. E quando a gente calcula esse limite, né, que ele vai me retornar alguma coisa, na verdade, para essa situação, ele vai me retornar uma expressão, certo? Em função de x, onde essa expressão ela vai descrever o comportamento de todas as retas tangentes da minha função, que eu calculei o limite, tá? E para cada x dessa função, essa expressão ela vai descrever o comportamento dessa reta tangente, tá? Só para dar uma relembrada aqui rapidinho, ó, a gente tinha lá, por exemplo, o eixo y, o eixo x da minha função. A gente tinha uma função definida lá, né, certinho. Por exemplo, a gente pega essa função aqui, que é o que a gente chama da nossa f, que é a nossa função que a gente calcula. E essa função, ela está definida aqui no intervalo AB, certo? Então, qual que é a ideia do limite? A gente pegar todos os x que estão contidos no intervalo AB, sendo que f é contínua, tá? Independente do x que a gente pegue aqui, ó, por exemplo, se a gente pega esse x, quando a gente pega um comprimento h, lembra que a gente viu que a gente pega um determinado intervalo aqui, né? E esse comprimento aqui a gente chama de h, e esse correspondente aqui é o x mais h, porque é esse comprimento x mais um pedacinho h. Então, esse correspondente aqui, que a gente está analisando aqui, é o f de x mais h. E esse componente aqui, x, ele vai ter um correspondente f de x. Então, qual que era a ideia de limite que a gente viu, né? A gente viu que se eu pegar valores de h infinitamente pequenos, né? Então, se eu faço os valores de h, que são esses comprimentos, tenderem a zero, que é tipo ele chegar cada vez mais próximo aqui de x, ó, por causa dessa diminuição desse intervalo, automaticamente as minhas imagens elas vão se aproximando do valor original de x. Então, os valores de f de x mais h, eles vão ficando cada vez mais próximos de f de x. Tá? E lembrando que ele não pode dar o próprio valor, a gente está analisando somente o entorno desse valor. E quando a gente faz esse h tender a zero, eu obtenho uma expressão em função de x, onde ele vai descrever o comportamento de todas as retas tangentes em todos os pontos x da minha função que eu estou analisando. Tá? Então, esse aqui é o que a gente estava vendo. Então, vamos ver na prática como é que farei esse cálculo. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá, ó, calcule o limite da minha função, x² mais 4x, quando h tende a zero. Então, para essa situação, ó, como a gente quer determinar o limite para o h tendendo a zero, eu quero determinar uma expressão que descreve o comportamento de todas as retas tangentes dessa minha função aqui. Tá? Depois eu vou jogar ela até no GeoGebra para a gente ter uma noção do que é o resultado desse limite que a gente tem. Então, ó, a gente sabe que a expressão para o cálculo é essa aqui, né? Então, a gente tem lá o limite de h tendendo a zero da f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, isso daqui é o que a gente tem que calcular, né? O valor do f de x a gente já tem aqui, ó, que é x² mais 4x. Agora a gente tem que determinar quem que é o f de x mais h. Então, vamos calcular ele aqui separado. Ó. f de x mais h. O
que a gente faz? Aonde eu tenho o argumento x, eu vou colocar x mais h, beleza? Então, ó, como é que é x quadrado? Vai ficar x mais h ao quadrado mais 4 vezes x mais h. Beleza, ó, como aqui eu tenho um quadrado, ó, a gente tem que f de x mais h é igual... Isso aqui é o quadrado da soma, né? Então, é x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Aqui eu posso aplicar a distributiva para os dois termos, né? Então, vai ficar mais 4x mais 4h. Então, eu já achei aqui o fx mais h, só substituir lá na fórmula, né? Então, como é que vai ficar? Ó? Sempre escrevendo o limite, né? Porque a gente não aplicou ele ainda. Isso aqui tudo, que é o meu x mais h, vai ficar x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado mais 4x mais 4h menos o f de x. Só que como aqui é menos, a gente tem que aplicar a distributiva do menos para os dois valores aqui, né? Então vai ficar menos x quadrado menos 4x. Tudo isso aqui dividido por h. Então, tem alguns termos aqui que dá para cancelar, né? Por exemplo, esse x quadrado com esse menos x quadrado, o 4x positivo e o 4x negativo. Então, vai sobrar isso aqui tudo. Então, esse aqui, ó, só separar aqui, vai ficar limite de h tendendo a zero, de quem? 2xh mais h ao quadrado mais 4h, tudo isso aqui dividido por h. Então, o que acontece aqui? Ó? De início, a gente não poderia substituir o h nessa fórmula, porque senão vai ficar o zero embaixo e a gente tem uma indeterminação, né? Quando a gente faz essa manipulação aqui, vai chegar um momento onde a gente vai conseguir eliminar esse h de baixo. Perceba que na hora que eu fiz as contas aqui, ó, cada um desses três termos tem um h em comum. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Então, a gente tem que limite de h tendendo a zero, coloco o h em evidência, então vai ficar entre parênteses 2x mais h mais 4, tudo isso dividido por h. Então, percebe que nessa manipulação, eu meio que forço o meu problema a colocar um h em evidência para poder cancelar esses dois, porque eu tenho dois termos multiplicando em cima e um embaixo. Como eles são em comum esses dois, eles anulam e me sobra quem aqui? E vai sobrar limite de h. Eu vou apagar esse lado aqui, ó, porque esse aqui a gente já teve, né? Só para ter mais espaço aqui. Só tirar aqui. Então, beleza. Então, a gente chegou nisso, né? Então, vou escrever de cá, ó, limite de h tendendo a zero de tudo isso aqui que sobrou, né? 2x mais h mais 4. Então, percebe que agora, ó, a gente tirou essa indeterminação. Quando a gente tira a indeterminação, eu posso aplicar o limite para cada um desses termos, porque eu tenho uma soma entre eles, posso fazer o limite para esse termo, para esse e para esse. E aonde tiver o h depois, vou substituir o h valendo zero. Então, vai ficar o limite
de h tendendo a zero, certo? De 2x mais limite de h tendendo a zero de h mais limite de h tendendo a zero do 4. Beleza. Escrevi cada um dos termos, agora eu aplico o h tendendo a zero para quem tem h. Nesse primeiro termo, como não tem h, vai ficar 2x. Aqui tem h, então vai ficar mais 0, mais, e esse termo aqui, como não tem h, fica só o 4. Então, isso aqui é igual a 2x mais 4. Então, esse daqui, ó, é o limite da nossa função, que é essa aqui que a gente está analisando, quando o h tende a zero. Então, tá, ó, a gente teve que o limite dessa função é isso. Mas o que ele me traz, né? O que isso aqui significa? Vamos ver primeiro o gráfico dessa função aqui, ó, no GeoGebra. Então, a gente pega lá a função f de x é igual a x ao quadrado mais 4x. Só mudar a cor aqui. Então, a gente tem que essa daqui em vermelho é a função original nossa, certo? E quando a gente calculou o limite, ela me retornou uma outra função, só que nesse caso é uma função do primeiro grau. Então, vou colocar ela aqui, ó. G de x é igual a 2x mais 4. Vou colocar ela até de outra cor aqui. Beleza. Vou apagar ela. Qual que é a ideia aqui? Quando a gente calcula o limite, a gente determina, quando h tende a zero, né, uma função que descreve o comportamento de todas as retas tangentes da minha função em qualquer valor de x, certo? Então, ó, vamos pegar uma reta tangente aqui da minha função. Ó. Deixa eu só construir uma aqui. Reta perpendicular. Tá. Deixa eu ver se vai variar. Vai. Beleza. Agora colocar uma reta tangente. Cadê? Tangente aqui. Ó, até mudar a cor aqui dessa reta. Ó. Vamos pôr ela de roxo. Vou colocar roxo. Beleza. Então, o que ele fala? Ó? Ele está falando o seguinte. Quando eu pego... Ah, até fazer assim, para ficar melhor. Escondi o objeto aqui, né? Vou colocar um ponto aqui, ó. Que aí isso aqui vai ajudar. E agora... objeto. Tá. Ó, esse ponto B aqui, ó, ele é o ponto que está relacionado com a coordenada do x e ele tem um correspondente no y que vai dar esse ponto A aqui da minha função. Olha o que vai acontecer, ó, quando eu for variando os valores de x. Ó. O pontinho está movimentando, certo? Vou mudar a escala aqui, talvez até se mudar a escala fique melhor para enxergar. Aí, ó, agora ficou melhor. Conforme eu vou aumentando o A, ó, percebe que o ponto B ele também está acompanhando. Então, isso quer dizer que para o B, que o valor de x, né, desse do ponto B, tem esse correspondente, ele vai ter essa imagem aqui. Mas percebe que essa reta tangente, ela tem uma inclinação. E a equação que descreve a reta tangente é essa daqui, ó. Y é igual a 6,36x menos 1,39. Lembra que a gente estudou sobre o coeficiente angular na função do primeiro grau? Quando esse valor é positivo, ó, que é o que acompanha o x, isso quer dizer que a minha reta tangente ela tem um comportamento de crescimento. Quando ele é zero,
essa reta tangente ela é paralela ao eixo x, e quando é negativo, isso quer dizer que ela tem um comportamento de decrescimento. Conforme eu vou aumentando o meu ponto aqui, olha o que vai acontecendo com o meu x. Ó. Ele vai movimentando, e a reta tangente ela vai modificando também. Ó. Então, vou aumentando o ponto, vai. Nessa função aqui, ó, chega uma hora ó, em que o que acontece? Ó? Olha a equação da reta tangente, ela dá menos 4. Ela deu somente o valor do y. Então, isso quer dizer que o meu A, que é o coeficiente angular dessa reta, deu 0. E a inclinação ela é paralela. Ó. Perceba que o grau de inclinação entre o x e a reta tangente é 0 também. E na hora que eu começo a movimentar o ponto de novo, ó, percebo que agora os coeficientes da minha função eles ficam negativos. Então, por meio daquela equação, o que acontece? Pegando valores de x, eu consigo determinar todas as retas tangentes. E lembra esse gráfico que eu coloquei de azul aqui? Ó? Esse gráfico em azul ele vai descrever exatamente o valor da inclinação da reta tangente em todos os pontos da função. Olha que legal na hora que eu colocar ó, a reta que eu tinha colocado perpendicular. Eu vou colocar esse ponto aqui C. Ó. Percebe que esse ponto C ele está correspondente a esse reta azul, onde essa função em azul ela me dá os valores dos coeficientes angulares da reta tangente. Por quê? Ó? Quando ele dá aqui, ó, quando o coeficiente ele é perpendicular, você concorda que ele bate exatamente aqui quando é zero? Então isso quer dizer que quando o x é menos 2, o valor do y dessa função em azul aqui é quanto? É zero. Porque a inclinação da reta tangente aqui é zero. Agora, na hora que eu vou movimentando, ó, percebe que agora ó, os coeficientes são todos positivos e a minha função tem imagens todas positivas aqui. E quando eu movimento para cá, todos os coeficientes são negativos e os valores são negativos. Então, essa função que a gente calculou do limite, ela vai me descrever os valores de todas as retas tangentes da minha função, certo? E um ponto que é muito importante que a gente analisa, que é esse ponto aqui, ó, quando a inclinação da reta tangente e o eixo x é zero. Porque ó, esse ponto, se a gente for ver no gráfico da função de segundo grau, ele é exatamente o menor valor que essa função atinge. Então, quando a gente tem uma determinada função e faz o cálculo do limite, a função do limite que descreve o comportamento de todas as retas tangentes, quando eu igualo essa função aqui, que eu obtenho do limite iguais a zero, eu obtenho todos os valores de x, onde as retas tangentes são paralelas ao eixo x. Então, automaticamente, a gente obtém valores de x, onde a minha função pode ter valores de máximos ou mínimos. E isso aqui tem uma infinidade de aplicações, né? Então, para essa aula, ó, o objetivo maior era esse mesmo, da gente analisar tá, como calcular o limite, lembrar um pouquinho o que significa esse cálculo do limite e o que ele descreve em relação às retas tangentes. Tá? Então é isso aí, gente. Um abraço. Até mais.